Graças a Deus, nós estamos na casa do Pai, e na casa do Pai nós temos a liberdade de dizer, de adorar, de louvar, de engrandecer o nome do nosso Pai eterno. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Não há outro como o nosso Deus. Não há outro. Há alguns meses eu venho sendo incomodado, muito incomodado com algumas coisas na minha vida. E entre essas coisas que Deus tem me incomodado, é quando eu passo por algumas pessoas, e você já notou isso, e eu já notei isso, está aumentando o número de pessoas deitadas nas marquises. Não sei se você já percebeu isso na nossa cidade. E eles começam a se deslocar de um lugar para o outro, e aonde eles vão recebendo mais atenção, eles se alojam ali. Isso tem me preocupado muito, irmãos, porque houve um dia que eu vim para a igreja, eu estava sem carro, e eu até precisei sair mais cedo, porque eu até pensei em sair mais cedo, porque o ônibus passa 9 horas, eu falei, bom, eu vou embora 5 para as 9 e pego o ônibus 9 horas, que depois só Deus sabe o horário que tem. Assim foi que me falaram. E eu falei, deixa o ônibus para lá, vai aparecer uma carona, e apareceu, né? 9h40 apareceu uma carona para Santo Aleixo. E eu passei em um determinado lugar, e eu me senti como um daqueles 3 homens que desciam e viram aquele homem açoitado, machucado, nu, e nada fiz. Nada fiz. Isso tem sido uma realidade do dia a dia. Olhar para aquelas pessoas deitadas, ainda agora está calor, mas quando chega o frio, largadas no frio. Eu não quero entrar no mérito do que elas fizeram para estar ali, mas eu quero que você pense comigo hoje no nosso papel como cristão, como aquelas pessoas que foram colocadas neste mundo com um propósito. Eu sei que há muitos aproveitadores. Há algum tempo eu e o Arthur conversávamos sobre isso, e ele contava experiências tremendas do que ele já viu e viveu a respeito disso. Mas nós olhamos para a palavra de Deus e nós começamos a observar que o Senhor Jesus, desde que Ele passou por esta terra, desde que Ele caminhou entre as multidões, Ele deixou o seu legado, Ele ensinava de várias formas como devemos fazer e agir com respeito a todas as situações que estão surgindo diante de nós. Nós começamos a ver que o Senhor, quando Ele passava e tinha pessoas que tinham suas necessidades, alguns iam até Ele, declarava a Ele a sua necessidade e Ele curava, outros tocavam e eram curados, e várias formas nós víamos o Senhor agir e fazer a sua obra na vida das pessoas. E o que me chama a atenção é que a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, que nós devemos ser imitadores de Cristo, assim como Ele foi. E um pouco mais além, a palavra de Deus nos diz que toda a autoridade nos foi dada. Para que nos foi dada essas autoridades? Para expulsarmos demônios, para curarmos, para profetizarmos libertações, para fazermos tantas coisas, e o que nós temos feito? O que eu, Fábio, William da Rosa, tenho feito. O que você tem feito diante dessas coisas? O que nós olhamos que quando o Senhor passou entre nós e deixou esses ensinamentos, não foi por acaso, irmãos.
Eu não falei com Tânia que eu falaria nessa noite voltado para essa área de missões. Agora à noite, ela falou, eu tenho um vídeo aqui, você viu o vídeo que eu te mandei? Eu falei, não, se quiser me mostrar, fala comigo, me mostra. Ficar mandando pelo zap, ela às vezes reclama, eu mando as coisas e você nem olha. Eu não olho mesmo, né? Não dá para ficar olhando tudo. E quando vem de dentro de casa, a gente tem que olhar ali, junto ali. E eu fico observando, irmãos, que é preciso nós começarmos a mudar as nossas atitudes. Precisamos começar a fazer alguma coisa. Você não precisa ir para outro país. Se for, Deus te abençoe. Se Deus te chamar para ir, vai com Deus. E Ele vai direcionar. Porque o Senhor, Ele chama, porque o Senhor, Ele capacita, porque Ele vai dar o direcionamento. E a gente vai encontrar na Bíblia algumas pessoas que realmente se disporam a fazer aquilo que Deus determinava em suas vidas. E pessoas de coragem. Pessoas que estavam ali para fazer e responder aquilo que Deus colocou no meu coração. Que eu pensei nesse tema, eu pensei nessa temática, mas a gente não tem muito hábito de usar tema, mas eu queria deixar para você refletir e mexer com você, porque mexeu muito comigo. Pense justamente nesse tema. Deus, conte comigo. Repete comigo. Deus, conte comigo. Será que Deus pode contar com você? Quando a palavra dele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus pode contar com você, meu irmão? Deus tem contado com você? Eu tenho feito alguma coisa? Ou está muito bom com o ar ligado aqui dentro, enquanto milhares e milhares de pessoas estão morrendo sem Cristo Jesus? Enquanto parente seu morre sem nem ouvir de Jesus através de você. Enquanto amigos seus morrem sem ter nem ouvido falar de Jesus por você. A Tânia, ela disse aqui que há várias maneiras de nós evangelizarmos. Sim. Existe um livro chamado Evangelismo Pioneiro, que o pastor deve conhecer, né? Já deve ter tido esse livro, ou já deve ter doado, né? A gente não fica muito com o livro, porque às vezes as ovelhas pegam emprestado e só devolvem quando chega no céu. No céu elas vão devolver, né? E o que acontece? Você pode fazer vários tipos de evangelismo, mas eu quero centrar uma coisa muito importante, que é uma ferramenta que nós temos aqui, que são as nossas células. As nossas células é uma ferramenta importantíssima para evangelizarmos. Porque aquele que não vem à igreja, ele vai na sua casa. Sim ou não? Todos nós temos amigos que não vêm na igreja. Ah, na igreja eu não vou, não. Mas na sua casa ele vai. Sabe, queridos? E durante esse período que Jesus andou na terra e que Ele fez a obra que tinha que ser feita, e Ele deixou para nós fazermos coisas ainda maiores. Mas Deus está à procura de pessoas disponíveis. E uma vez eu falei sobre essa questão de pessoas disponíveis, e o pastor falou para mim, não apenas disponíveis, mas também moldáveis. Porque disponíveis nós dizemos que somos. Disponíveis nós dizemos, Senhor, eu estou aqui, conte comigo, porque eu quero fazer a Tua obra, porque eu estou disposto a fazer, porque eu vou aonde o Senhor me mandar, mas moldáveis poucos querem ser.
E quando eu falo de moldáveis, eu lembro do oleiro e o barro que cuida e que trata e que faz todo aquele artesanato para cuidar até daquele que se quebra. E nós, se estivermos disponíveis a sermos moldados pelo Senhor, nós faremos coisas tremendas, irmãos. Magé vai abalar. Para que essa igreja esteja aqui nos dias de hoje, há muitos anos atrás, alguém teve que dizer assim: Deus, conte comigo, para chegar naquela cidade de Magé, que não tinha nada e também não tem, né? E fazer a tua obra e fazer uma igreja ali. Há alguns anos atrás, 24 ou 25 anos, o nosso pastor saiu lá de Baldeador para aceitar o desafio do Senhor, que eu tenho certeza que foi Deus que falou o coração dele, para aceitar o desafio do Senhor, e disse assim: Senhor, conte comigo para chegar lá em Magé e fazer um rebuliço espiritual naquela igreja e trazer um novo conceito da tua palavra das pessoas que têm sede e fome de justiça. E eu e você que estamos aqui, não estamos aqui por acaso. Olha, João capítulo 15, verso 16 e 17, ele diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vá e dê fruto. É o Senhor quem nos escolhe. Foi o Senhor quem trouxe o pastor Lélio lá de Baldeador e colocou aqui. Eu não estava aqui, eu fui embora, né? Eu estava em Nova Marília e pedi licença e fui para outra denominação. Mas quando o pastor chegou aqui, todos vocês se lembram, vocês que estavam naquele tempo e aqui estão ainda, que a igreja passou a viver novos ares. Não por mérito dele, mas que a igreja passou a ter uma nova experiência, que a igreja passou a crescer, que a igreja passou a ser vista dentro de Magé, mal ou bem, mas vista aos olhos do Senhor bem, porque aonde tem salvação é para o Senhor. A igreja passou a ter uma nova identidade dentro de Magé. Mas para isso ele teve que dizer: Deus, conte comigo. Eu estou aqui, Pai, para fazer a tua obra. Eu estou aqui para assumir as falácias que vão surgir. Mas eu estou aqui para fazer, Senhor, o que tu determinares na minha vida para que tudo aconteça. A palavra de Deus nos mostra que existem alguns homens que foram lá marcados por isso. Moisés, um homem que não sabia falar, mas que Deus pega e faz dele um grande pregador. Moisés diz assim: Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua, eu tenho os meus defeitos, mas conta comigo, Senhor. Conta comigo para tirar esse povo desse sofrimento. Abraão diz para Deus: conte comigo. Conte comigo, mesmo que eu não sei para onde eu vou, mas conta comigo para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade. Conta comigo, Senhor, para levar o meu filho até lá em cima, no monte, e lá sacrificá-lo. Eu não sei o que vai dar, mas conte comigo, porque eu estou aqui tão somente para obedecer. Eu estou aqui tão somente para fazer a sua vontade. Não poderia citar a classe feminina, Esther. Diz assim: Deus, conte comigo. Eu vou para lá. Eu vou ficar o tempo que ficar. Eu sei que eu serei a rainha, mas eu vou ficar o tempo que ficar na espera, porque tu podes contar comigo, porque a provisão virá do Senhor. Deus, conte comigo. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, para ser o que o Senhor quer. Queridos, não é diferente conosco. Há um propósito de Deus para cada um de nós, como igreja aqui neste lugar. Você precisa entender, e eu preciso entender, que nós não estamos aqui por acaso.
Você não veio fazer parte desta igreja por acaso. Existe uma missão para a sua vida, e a missão que Deus colocou, ela é importante demais. Não importa quem você seja, você não tem que dar desculpa. Eu não tenho que dar desculpa, porque a provisão virá do Senhor, queridos. Mateus 28, 18 e 20 diz assim: e chegando-se Jesus falou, dizendo: e é-me dada todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sabe, queridos, está em nossas mãos. E o interessante é que essa mesma autoridade que ele dispensa sobre os discípulos, ela está sobre a sua vida e sobre a minha vida, amém? Toda a autoridade lhe foi dada, está sobre a sua vida, queridos. Está sobre a sua vida, minha irmã, está sobre a sua vida, meu irmão, está sobre a sua vida, jovens. Toda a autoridade do Senhor está sobre as nossas vidas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos. Capítulo 3. E mantivesse a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 3. E eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para que nós pudéssemos entrar propriamente na palavra que o Senhor colocou aos nossos corações. O texto de Atos fala de dois personagens, ou melhor, três personagens: Pedro e João. Pedro e João. Homens que estavam acostumados a entrar no templo, a passarem todos os dias por aquele homem largado na porta do templo, que alguém colocava na porta do templo, mas eles não percebiam qual era a necessidade maior daquele homem. Eles não entendiam que aquele homem não estava ali apenas para pedir uma esmola. Eles achavam que era simplesmente isso. Mas quando Deus coloca alguém diante de você, é muito mais do que um pedinte. É uma alma que importa para o Senhor. É alguém que o Senhor disponibilizou, porque o Senhor confiou a você e a mim toda a autoridade vinda dos céus, para pregarmos, para profetizarmos cura e libertação sobre essas vidas. Queridos, esses homens dizem sim para Deus. Um belo dia, aqueles homens, eles então recebem do Senhor a visão e começam então a entender que eles eram escolhidos do Senhor para fazer com que a obra continuasse, para fazer com que a obra fosse adiante. Nós precisamos ter noção de que a obra do Senhor não pode parar. Por que há tempo isso tem falado ao meu coração? Eu estava incomodado durante um tempo, quase pedindo para tirar meu nome, que estava lá naquele cantinho, lá naquela pedra da lamentação lá, como líder de célula. Mas eu não tinha discípulos. Graças a Deus, Deus levou Arthur lá para Cabo Frio.
Mas a responsabilidade de cuidar da célula de Arthur é muito grande. Por que eu digo? Porque eu não estava fazendo o que era para ser feito. E um dia eu ia falar para o pastor: pastor, tira meu nome dali, eu não sou líder de célula, coisa nenhuma. Na outra semana, Arthur chegou e conversou comigo. O pastor chegou e conversou comigo, o Arthur depois chegou e conversou. Sabe, queridos, em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Eu e você, nós somos escolhidos do Senhor. Há escolhidos aqui do Senhor? Amém? E se você é escolhido, nós precisamos aprender a andar em autoridade do Senhor. Toda autoridade nos foi dada nos céus e na terra. O escolhido do Senhor, ele sabe que tem que andar em autoridade. Ele sabe que ele não pode esmorecer na sua fé. Ele sabe que o Senhor colocará diante dele pessoas necessitadas e que você terá que ser boca de Deus e que você terá que expulsar demônios, que você terá que curar através do nome do Senhor Jesus, que você terá que libertar vidas através do nome do Senhor Jesus. E você não pode ser tímido do Senhor, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Amém, queridos? Eu preciso andar em autoridade. E olha só, Mateus 10, do 1 ao 8, diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar o quê? Demônios. Gente que não gosta muito de falar, mas é a autoridade que o Senhor nos deu. Você não tem que temer. E quando chegaram, estavam a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: tem misericórdia do meu filho. Todos nós conhecemos esse texto de Mateus 17, 14. Aonde um pai chega vendo o sofrimento do seu filho e coloca o filho diante dos discípulos, e os discípulos não revestidos da autoridade que o Senhor tinha lhe dado, momentos antes, aquele pai esperava que aqueles discípulos fossem realmente discípulos do Senhor Jesus. Mas aqueles discípulos não fizeram o que tinha que ser feito. Nós não fazemos o que tem que ser feito muitas das vezes. Deixamos de fazer muitas das vezes. Quando alguém vem a mim pedir um salgado, ele não quer apenas um salgado. Ele precisa de Jesus. Quando alguém me aborda na porta de mercado e me pede para comprar 1 quilo de alimento para ele, ele não quer 1 quilo de alimento, ele quer a palavra de Deus sobre a vida dele. Porque antes de um alimento, Jesus é o pão da vida. Ele é o pão que sacia todas as fomes. Ele é a sede que sacia. Ele é a água que sacia todas as sedes. Sabe, queridos? Mas nós esquecemos que essa autoridade, ela está sobre nós. Jesus chega para aqueles discípulos e diz assim: ó, geração incrédula. Quando Jesus expressa a esses discípulos desta forma, ó geração incrédula, Jesus está dizendo assim: ó geração sem espiritualidade, sem vida em mim, sem vida próxima de mim. Vocês falam da boca para fora, mas vocês não estão revestidos do que eu tenho para você, e toda a autoridade está sobre vós. Igreja, a autoridade do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser boca de Deus por onde quer que formos. As aulas estão voltando. Se nós não tivermos fé, jamais usaremos a autoridade que nos foi concedida. Se você duvidar de que aquela pessoa que está próxima de você, ela precisa de Jesus, você jamais usará da autoridade que o Senhor tem para você.
Jesus lamenta pela vida daqueles discípulos. Jesus lamenta pela condição que eles estavam. Alguém precisa muito de você. Nós temos tantas coisas. Temos a nossa casa, que seja alugada, que seja própria. Temos o nosso carro, ou a nossa bicicleta, ou a nossa motinha, ou o que quer que for que tenhamos. Temos a nossa família. Conquistamos isso, não conquistamos? Mas de que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta? Se nós não temos o Senhor, nós não temos nada. Se nós não temos o Senhor, nós vamos para lugar nenhum. Se nós não nos revestirmos da autoridade que o Senhor nos tem, vidas e vidas vão morrer sem Jesus. E sabe, queridos, a palavra de Deus nos diz assim: quando foi que deixastes de fazer? Quando deixastes de fazer por um dos meus pequeninos. É mais do que um pedinte, é mais do que um mendigo, é mais do que uma prostituta, é um pequenino do Senhor. É alguém que precisa sair daquela vida. Nós não fomos enviados para uma batalha por acaso. Fique de pé, por favor. Os escolhidos do Senhor. Por isso eu disse que você não tem que dar as suas desculpas. Os escolhidos do Senhor precisam entender que a autoridade, ela aponta apenas para Jesus. A autoridade não vem de você, não vem de mim. Ela vem do Senhor Jesus. Olha o que Pedro diz: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Entramos no texto de Atos, capítulo 3, verso de número 6. Pedro diz assim: olha, eu não tenho nada, mas no nome de Jesus, creia nisso, que através do nome de Jesus, vidas serão libertas diante de você.